chamar? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fátima. Eu gostaria de passar para vocês aqui algumas noções básicas de educação financeira. A educação financeira, ela visa a capacitar as pessoas e as famílias como otimizar o seu orçamento doméstico. Para tanto, deve-se iniciar fazendo um planejamento pessoal, familiar e um orçamento. Para dentro desse orçamento você aplicar os seus recursos e verificar as suas despesas. Porque o que ocorre hoje? Nós temos um mercado consumidor muito forte, onde as pessoas sentem desejos de obter coisas, não necessariamente coisas que vão ser úteis, mas simplesmente pelo prazer de adquirir. E ficam voltadas para o consumismo, que é bem diferente de consumir. Consumir é aquilo que nós precisamos ter para nossas necessidades, básicas ou não. E o consumismo é aquilo que nós vamos adquirindo simplesmente pela necessidade pessoal de estar comprando aquilo que nós vamos encontrando pela frente, passeando no shopping. De qualquer forma, vamos adquirindo e muitas vezes nem nos serve para nada. Então, isso é o consumismo, algo que não é necessário. Já o consumo não, ele é necessário, deve ser feito dentro do planejamento, dentro do orçamento, certo? E outra coisa que eu observo, nós temos o hábito de achar que economizar é ser pão duro. E a verdade não é essa. Economizar é você não desperdiçar. E você não desperdiçando, você vai estar colaborando com o seu bolso e com o planeta, tendo uma vida politicamente correta. Eu observo, assim, levando para um caso concreto, principalmente as mulheres que são donas de casa, quando nós vamos limpar a geladeira. Quantas coisas nós tiramos de dentro da geladeira e colocamos no lixo, literalmente no lixo. São frutas, são legumes, são às vezes carne, resto de alimentos, biscoitos, iogurtes. Eu já tive várias experiências ao limpar a minha geladeira e quantas coisas, se eu fosse passar aquilo ali no caixa do supermercado, eu garanto que no mínimo eu estaria pagando R$50. Então assim, quando você começa a avaliar o que é educação financeira, você vai começando a observar as pequenas coisas do teu dia a dia. Então assim, se eu estou desperdiçando aqui um pote de iogurte, quando eu vou no supermercado, quanto que me custa esse iogurte? No mínimo uma garrafinha é R$2 e alguma coisa, então eu estou jogando no meu lixo R$2 e alguns centavos. E como a nossa vida ela precisa ser suprida através dos nossos recursos, nós temos que começar a observar o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro e começar a ter um conceito de poupar, começar a guardar, porque nós não temos essa política, esse costume, esse hábito de estar guardando. Nós temos o hábito de, quando chega o final do mês, recebemos e já começamos a pagar, acabou o dinheiro, acabou. Depois, a gente vai administrar as dívidas. Eu pergunto para os senhores, é mais fácil administrar o recurso ou as dívidas? Eu creio que se nós previamente administrarmos os nossos recursos, o nosso salário, seria bem mais simples depois administrar as nossas dívidas, administrar a nossa vida, adquirir bens, fazer um planejamento de uma viagem, planejamento de trocar um carro, o planejamento de ir a um shopping consciente, de uma forma consciente, porque hoje eu vou tirar esse dia para o meu lazer e vou reservar um valor aí e vou passear com minha família, mas nós não fazemos isso de forma consciente. Sai e começa a gastar, depois que volta para casa, gastei mais do que eu devia. E assim a gente vai fazendo uma bola de neve. Quem trabalha em órgão público, geralmente a gente tem o costume de comprar no cartão de crédito, comprar muitas vezes no crediário e ainda tem mais o acréscimo daquelas pessoas conhecidas que vêm nos vender na notinha promissória. Então quando chega o final do mês, o teu cartão já foi todo consumido, o teu crédito, depois você já tem o teu carnê para pagar, ainda vem a pessoa para te cobrar. O que você faz? Geralmente as pessoas ficam inibidas com a presença do outro, se sente constrangida, paga primeiro aquele que vem te cobrar. E vai deixando o cartão virar bola de neve, paga somente o mínimo ou uma parcela e vai colocando mais despesas. E vem um mês, e vem outro, chega final do ano. Agora nós estamos numa época que nossos desejos assim, de consumo começam a piscar. Eu quero comprar, eu quero consumir,
E eu falo isso assim, antes de ministrar essa aula para vocês, eu estou ministrando primeiro para mim, porque eu passo por essas situações. Então, estou aplicando a educação financeira primeiro para mim, depois para minha família, para que eu possa estar colaborando com a sociedade, onde nós não vamos ter um índice de endividamento tão grande, que isso também é nocivo, faz aumentar os juros, porque quando você vai financiar um imóvel, que pega o teu score lá, que vai avaliar o teu cadastro, aquela pessoa que tem hábitos saudáveis de vida financeira, que ele paga suas contas em dias, que ele não é cadastrado no SPC, no Serasa, ele vai ter mais facilidade para adquirir o financiamento, ele vai ter um juro menor, até o banco vai ligar para ele oferecendo crédito, oferecendo cartão, e aquela pessoa que já está endividada, que ela está totalmente perdida na sua vida financeira, ela não consegue nem adquirir um cartão, e quando consegue é brincadeira, é um limite de R$500. Porque antes de o banco passar o crédito para você, ele vai avaliar a tua vida. O sistema financeiro, ele sabe da tua vida mais do que você. Às vezes você pensa que tem crédito, você não tem. Hoje as pessoas vão comprar com cartão de crédito, elas não sabem nem se a compra dela vai passar. Elas já estão assim tão acostumadas que elas nem se constrangem mais quando falam não autorizado. Eu vou ligar para o meu banco para ver o que aconteceu. E elas sabem que não tem crédito. No íntimo elas sabem, elas estão fazendo aquilo aí como se fosse algo milagroso, porque já tem aquele hábito de não se programar para comprar. Tá no shopping, vê algo que gostou, eu vou passar meu cartão. Se der certo, deu. Se não, vai embora. Mas nós temos que mudar os nossos conceitos. Nós temos que mudar a nossa forma de ver as coisas, de como nós vamos aplicar os nossos recursos, para a gente poder não ser refém do dinheiro. Nós nos tornamos refém do dinheiro. Porque que muitas vezes, quando nós não temos nada de dinheiro na carteira, ou não temos o limite do cartão de crédito, ou mesmo não temos um crédito naquele momento, temos que esperar virar o mês. Eu creio que acontece isso com algumas pessoas. Elas vão para casa tranquilamente, abrem sua geladeira e suas necessidades são supridas. Mas sair o pagamento, não sabe nem o caminho de casa. Começa a passar ali, passar acolá e começa a gastar e vai virando aquela bola de neve. Então, a educação financeira é um sistema agora, é um programa do Banco Central com o governo federal para que venha a ser instituído em escolas, primeiramente em ensino fundamental, médio e também direcionado às mulheres do Bolsa Família, para que elas venham também estar administrando esses recursos. Por que educação financeira? Porque ela é importante, assim como a gente é alfabetizado, é muito importante que a gente venha a ser alfabetizado também como o que fazer com nossos recursos. Para a gente ver, para poder termos uma sociedade melhor, pessoas conscientes, pessoas que possam estar colaborando realmente com o desenvolvimento do país. Muito obrigada pela atenção.